Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso de Design Responsivo. Eu sou o Bobrinha e nessa aula nós vamos realizar um complemento, tá? Nós vamos conhecer aí alguns outros campos de formulários, alguns atributos, tá? E também vamos realizar aí a estilização do mesmo. Bom, então vamos dar continuidade. Eu vou descer aqui para a gente perceber que eu tenho aqui o nosso campo mês, né? Nosso input mês. Eu vou selecionar, copiar, colar aqui Alt Shift F para identar. E temos aqui também o campo chamado, dá o nome aqui, semana, week. Tá? Para que você possa selecionar, caso você queira aí, no seu formulário haja necessidade de selecionar semanas. Lembrando que você pode colocar também atributo mínimo e max nele, como a gente viu aí na última aula. Então, descendo aqui, nós temos ali opção para você selecionar, né, a semana. Você pode colocar o número aqui da semana, né, ou pode vir aqui e selecionar aí a semana que você quer. Ok? Então tá aí mais um input, caso você tenha necessidade de utilizá-lo. Bom, subindo aqui no nosso formulário, nós vimos aí, né, a criação do nosso input rádio e input checkbox aí. Subindo aqui, temos aqui eles. E caso você queira que eles fiquem já marcados, né, pré-selecionados uns dois, você pode simplesmente colocar opção checked. Tá? Nem precisa do igual e aspas duplas, tá? Você deixa se você quiser, pode funcionar do mesmo jeito. Então perceba que eu marquei essa opção, então ele já marcou para mim ali. Deixou pré-selecionado, no caso aqui o masculino. Tá? Vou remover aqui, então você pode fazer a mesma coisa também nos campos checkbox. Você pode colocar o checked aqui, salvei, e ele já deixa marcado ali. Ok? Mesmo jeito que a gente viu aqui na opção nosso select, né, nossa lista de opções, nós temos aí o nosso selected para deixar já selecionado, nós temos aí o checked para caso você queira deixar alguma opção já marcada, tanto no rádio quanto no checkbox. Correto? Bom, no nosso testear aqui eu deixei uma descrição, tá? Eu falei, porque na última aula eu falei bastante, utilizei o termo caixa de mensagem, tá? Mas não deixa de ser também uma caixa de mensagem, mas é simplesmente o que? É um campo de texto, ou seja, um texto área para que você possa enviar textos, né? É simplesmente, né, uma caixa de texto, né? Caixa de texto, caixa de mensagem, enfim, para que você não venha confundir. Então, testeário pode ser uma caixa de texto, caixa de mensagem, enfim, como você quiser. O importante é você saber que é uma caixa de texto que serve para você enviar textos aí no formulário, como eu deixei aí na descrição do último vídeo. Bom, vou subir aqui. Eu vou deixar aqui apenas esses três campos, tá? Nome, senha e e-mail. Depois eu vou voltar os outros. Vou selecionar aqui de URL, tá? Até o nosso último campo ali, né? O campo hidden, o campo oculto. E vou segurar Ctrl barra de espaço. Depois eu volto com ele, tá? Para comentar essa parte aí. Dá um Ctrl S para salvar. Para que ele fique ali apenas três campos, para que eu possa explicar mais aí alguns atributos. Perceba que nós temos aí o nosso input tipo submit, né, que ele envia em nosso formulário, mas nós também temos o elemento button. Tá? Você pode definir ele apenas assim. Você pode colocar enviar dados, vou colocar para diferenciar aqui do outro. Tá? Então, salvei aqui. E está ali o nosso botão. Se você clicar nele, ele já vai submeter, tá? Vou colocar aqui Bobrinha, colocar assim 1, 2, 3. Lembrando que os campos estão válidos, tá? Por exemplo, o campo do tipo e-mail, ele só aceita e-mail válido, né? Se eu clicar aqui em enviar, ele diz que está faltando ali o arroba, enfim. Uma das vantagens aí de utilizar HTML5. Então, preenchi corretamente, cliquei em enviar e os dados são enviados. Aparece ali no navegador, tá? Porque eu estou utilizando aí o método get. Correto? Voltando aqui,
E nele você pode também definir um valor para ele, caso você queira, né? Fica aí ao seu critério. Então você pode utilizar tanto o input quanto o boot. Fica aí na sua preferência. Bom, deixa eu subir aqui acima. Nós estamos ali utilizando o atributo requerido, né, em todos os elementos, utilizando aí o tab index para tabular aí a ordenação. E temos aqui também um atributo, deixa eu ver aqui, deixa eu ver no formulário aqui, quando eu clico nele, perceba que ele já me apareceu ali tudo que eu já digitei antes. Eu coloquei GG, ou seja, ele já, por padrão, ele já está autocompletando aí o nosso formulário. Então existe também, deixa eu colocar aqui no primeiro aqui, um atributo chamado autocomplete, ok? Por padrão, esse atributo ele vem ligado, por isso que eu coloquei aqui, ele me deu um alerta ali, né, que é um mau valor, ou seja, eu tenho que colocar ali o on, né? Então, por padrão ele vem on ligado. Corrigiu, Ctrl S para salvar. E perceba que não fez nenhuma diferença. Se eu clicar ali no campo, vai continuar aparecendo ali para mim selecionar, né, autocompletar o campo. Então você pode opcionalmente colocar aqui em off, tá? Ou seja, se você tiver algum campo, por exemplo, com dados, por exemplo, de cartão de crédito, enfim, algum dado que você não quer que fique salvo, né, naquele campo, que o usuário seja obrigado a preencher, então você coloca aqui autocomplete off. Perceba que lá no campo, ó, se eu clicar, não vai aparecer para autocompletar aqui o campo, tá? Então você pode estar utilizando essa propriedade aqui, caso você queira que o usuário seja obrigado a digitar, né, aquela informação naquele campo. Eu vou remover ele aqui, tá? Só para seu conhecimento. E temos também um atributo bastante legal, tá? Chamado pattern. Deixa eu colocar aqui Ctrl barra de espaço em cima dele para que ele apareça aqui para mim. Então esse atributo aqui pattern, né, como aqui a descrição já diz, né, ele especifica aí expressões regulares. Ou seja, para que você possa validar os campos de uma maneira mais específica ao seu gosto. Digamos assim, que você queira uma senha de tal tamanho, que você queira que só possa digitar letras maiúsculas ou só letras minúsculas, enfim. Com este atributo você pode fazer isso. Tem uma descrição bastante legal aí, vale a pena ler, tá? E descendo aqui, por exemplo, aqui. Tem aqui o exemplo, né, como todos os outros. Então vou selecionar aqui. Copiar, Ctrl C. Tem aqui até a descrição, né? Uma parte de um número, né? Ou seja, uma parte de um número seguido por 3 letras maiúsculas. Então copiei ali o código, venho aqui dentro das aspas duplas e Ctrl V aqui. Então, ou seja, aqui eu estou informando que vou de 0 a 9, tá? Pode aceitar números de 0 a 9, qualquer número. Aqui, letras de A a Z, né? E aqui eu defini uma quantidade, né? No caso aqui 3. Eu vou tirar o requerido aqui do e-mail, tá? Apenas para agilizar o processo, para que a gente não precise ficar digitando. Salvei aqui, coloquei aqui o nome, venho aqui na senha, vou colocar a senha 123. E ao clicar aqui em enviar, perceba que ele aparece ali, é preciso que o formato corresponda ao exigido. É importante também que você sempre coloque uma descrição para o usuário entender como ele deve preencher. Você coloca uma descrição pequenininha aí do lado, tá? Aqui ele só vai aceitar o que? Um número e letras maiúsculas, certo? Então vou colocar aqui A, B, C. Então desta forma ele deve enviar o formulário. Cliquei aqui em enviar e ele envia ali para mim, certo? Então você pode validar, tá? Conforme suas necessidades. Por exemplo, você pode colocar aqui seguindo ali a lógica, né? Por exemplo, aqui 2 caracteres, ou seja, aceita 2 números e 3 letras de A a Z. Vamos ver se isso funciona. Salvei aqui, colocar apenas o número 1, deixar como estava antes, vou clicar em enviar. E ele não aceita, então vou colocar aqui conforme o exigido. 2. Então tem 1, 2, ou seja, 2 caracteres, pode ser qualquer número, né? Colocar aqui 88, então, e qualquer tipo de letra. ASD. Tem que ser maiúsculo, se eu tentar com minúscula também não vai, né? Vou colocar maiúsculo, certo? E clico em enviar. Está no requerido ali a senha.
e ele me envia ali, ok? Então, você pode utilizar esse pattern para validar aí os campos, né? É um atributo aí bastante legal, tá? Leia lá a descrição, tá? Aqui na senha você pode também utilizar da seguinte forma, deixa eu remover ele aqui, a gente já viu ele como que usa. E vou adicionar ele aqui na senha, tá? E eu vou fazer o seguinte, já que eu sei que entre chaves aqui eu posso colocar um número mínimo, então eu posso também tentar separar por vírgula. Por exemplo, eu quero que uma senha tenha no mínimo 6 caracteres, coloco vírgula, coloco 12. Vamos ver se funciona. Venho aqui, coloquei 1, 2, 3 e clico em enviar. E ele enviou. Então, naquela fórmula ali não funciona. Se eu vim aqui, ver se ele me dá alguma ajuda aqui. Ó. Descendo aqui, tá? Ele me dá somente... aqui ele tá me dando somente aquele exemplo, tá? Mas, se você procurar por expressões regulares, você vai entender mais sobre isso aqui. Então, seguindo a lógica, eu sei que na expressão eu preciso colocar um ponto aqui, tá? Coloquei o ponto aqui, salvei. Então, vou lá tentar novamente. Se eu colocar a senha aqui, 1, 2, 3, quero enviar, ele diz que não está de acordo. Então, se eu colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então tem 13 caracteres, então ele também não deve aceitar, certo? Mas se eu colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e enviar, ele enviou para mim, como a senha mostra ali, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você pode também validar aí senhas. E para te ajudar aí nessa parte, tem um site bastante bacana, tá? Que se chama HTML5 Pattern, tá? E nele já tem aí uma quantidade enorme, aí tem atualmente agora, né? Na data dessa gravação tem 875 comentários, tá? Você pode dar uma olhada aí, percebe que tem muita gente com dúvida, claro que a maioria é tudo em inglês, né? Mas também tem várias soluções que você pode estar utilizando, que eles deixam aí postada, tá? Aqui no menu, temos aqui as nossas opções que ele deixa aqui, tá? Então você pode, por exemplo, fazer os testes, tá? E ele te diz ali o que aceita ou não em cada campo. Por exemplo, esse primeiro aqui, o ICQ, ele só aceita números. Se você coloca, por exemplo, 0 A, ele não aceita, ele deixa em vermelho, tá? Aqui alfanumérico, ou seja, só vai aceitar letras, né? Letras e números de A a Z, letras maiúsculas e minúsculas, enfim, letras e números, mas não aceita nenhum tipo de símbolo, tá bem? Tem vários tipos de visualização, Facebook, Twitter, né? Então você pode utilizar esse site, né? As expressões, né? Você pode utilizar as expressões. Também você pode, caso queira, entender mais sobre o significado de cada um desses códigos aqui, você pode pesquisar por expressões regulares, que você vai com certeza encontrar artigos e muita informação sobre expressões regulares, tá? Esse site aí, ele te ajuda, tá? Deixando aí a maioria dos mais utilizados pronto, tá? Então tem datas, post, e-mail, cores, enfim. Então basta você pegar o que você quer e utilizar lá. Por exemplo, venho aqui em Name, seleciono aqui, copio, venho aqui no nosso formulário, entre as aspas duplas, coloquei ali, salvei, e lá no nosso formulário, a senha eu não posso colocar símbolo, né, senão ele não aceita. Então, coloquei aqui 1, 2, 3 e coloquei um arroba, então ele não deixa eu enviar com nenhum símbolo. Se eu apago o arroba, ele envia ali para mim. Então a utilização é muito simples, tá? Você pode aí estar utilizando o pattern para validar aí os campos do formulário conforme as suas necessidades. Então você pode utilizar ele conforme você quiser. Bom, agora eu vou voltar aqui, vou selecionar novamente, né? Desde
ali da URL até lá embaixo. Ctrl barra para voltar aí nossos campos, todos os campos, certo? E vou então realizar a estilização do mesmo. Espero que você tenha aí entendido bastante, faça bastante teste, tá? Com esses atributos, com todos esses elementos que você conheceu de formulário. Como eu repeti várias vezes, é um fator aí importantíssimo para quem quer se tornar um desenvolvedor web completo. Bom, aqui no meu estilo, tá? Como eu havia falado, eu vou remover aqui o meu estilo. Eu vou apenas deixar um estilo aqui para o nosso body, tá? Então, nosso body, eu vou definir aqui um background. Vou colocar a cor green, a cor verde, e vou definir as cores de texto 99 FF 99. Ctrl S para salvar. E tá ali para mim. Perceba a bagunça que ficou aqui no nosso formulário. Bom, vou então adicionar aqui o nosso estilo, né? Então, link real. Vou definir aqui o nosso href. Entro aí dentro da pasta CSS e adiciono aí o nosso estilos.css. Fechei aqui. Ctrl S para salvar. E ele aplica ali o estilo pra gente. Certo? Bom, venho aqui então no nosso estilo, tá? E vamos começar a estilizar o nosso formulário. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou definir nossa tag padrão form. Vou definir aqui um width para ele de 90%, para que eu possa centralizar. Lembrando que eu só posso centralizar com margem 0 alto se tiver aí definido uma largura. Ctrl S para salvar. E centralizou para mim aí. Nós já vimos também como é que a gente seleciona os campos, né, dentro do formulário para a gente selecionar. Então vou fazer apenas com um, tá? Então aqui coloquei dois pontos, traço web kit, tá? Input classe holder, e vou definir apenas um fonte style aqui itálico, e vou colocar aqui uma opacidade 0.9. Vamos ver como fica. E aplicou ali para mim. Posso colocar até 1.5 talvez. Ficou bem clarinho ali, ficou até melhor, né? Enfim, você vai deixar aqui a opacidade que você quer ali no seu campo ali. Bom, vou selecionar o nosso field set. E no nosso field set eu vou colocar aqui um border, um px solid, na cor 26, 95, 26. Ctrl S para salvar. E ficou legal ali, ficou bem combinando, né, digamos assim. Vou colocar em um padding de 10 pixels, seja um espaçamento interno, e vou colocar uma margem de 10 pixels, um espaçamento externo. Traz para salvar, bacana. Bom, vou então no nosso legend ali, tá? Ver aqui que ele está bem juntinho aqui. Vou apenas colocar aí no nosso legend uma margem de 15 pixels. Deixa eu diminuir aqui, que a gente acompanhe melhor. Ctrl S para salvar e deu um espaçamento ali para a gente. Bom, temos também nosso label. Perceba que ele está um ao lado do outro, né, por padrão. Então, selecionei o nosso label. Vou colocar aí os nossos textos à esquerda. Ctrl S para salvar. Não fez diferença, mas eu vou aplicar então um display block, para que eles fiquem aí um abaixo do outro.
E tá aí. Agora sim o nosso texto ficar à esquerda. Vou então aqui selecionar a nossa tag input, tá? O select. Então estou fazendo uma seleção individual aqui, tá? Como a gente já viu. Nosso test area. E vou aplicar aí algumas propriedades. Primeiro eu vou definir a cor 007138. Trouxe para salvar. Bacana. Cor que aparece ali dentro. Vamos então. Perceba que os textos, né, estão centralizados ali. Então vou também centralizar eles à esquerda. Centralizei à esquerda. Vou definir para eles também uma largura de 100%, para que eles cubram aí toda a nossa tela. Bacana. Vou definir para eles também um espaçamento, né, interno de 15 pixels. Bacana. Porque esse aqui, espaçamento aqui é o tamanho, né? Os botões você pode deixar maior ou menor. Vai aí, dependendo do seu gosto. Vou definir aqui um background 83E083. Salvar aqui. Bacana. Que ele tá com a bordinha branca. Vou também atribuir aí um border. Vou colocar de 2px. Solid 006600. Ctrl S para salvar. E bacana, aplicou ali pra gente. Deixa eu descer aqui mais. A gente vai acompanhando melhor. Vou definir uma margem top de 5 pixels. E uma margem também no bottom, ou seja, espaçamento externo, né? 5 pixels. Salvei. Ficou mais separadinho, ficou mais fácil da gente visualizar ali. Deixa eu descer aqui. Bacana, bacana. Bom, perceba que o nosso meter ali, o nosso progress, né? Eles não estão visualmente legal aí, né? Deixa eu vir aqui no nosso formulário, vou descer lá embaixo, lá em progress. Deixa eu descer aqui. Ctrl X aqui para recortar. Vou definir um label, né, para o nosso progress. E vou colocar um nome aqui. Ctrl S para salvar. E acompanhou ali pra gente. Ele estava fora do label, né, não estava aí muito de acordo. Voltando aqui no nosso estilo, vou selecionar aí o nosso elemento, né, por se tratar de elementos padrões, e o progress. Só vou dar uma margem, estão muito juntinho, de 5 pixels. Bacana, separou ali mais. Subindo aqui. Os nossos input, né? A gente pode selecionar eles também de forma individual, tá? A gente pode selecionar tipo de campo de forma individual, como a gente já viu. Então, coloco aqui input, abre chaves, coloco o tipo, coloco igual e coloco o tipo de arquivo que eu quiser. Por exemplo, se fosse do tipo feeling, você pode aplicar o CSS apenas naquele campo do tipo feeling. Neste caso, eu vou colocar aqui o nosso checkbox. Posso também colocar mais de um estilo. Posso também selecionar mais de um campo. Então aqui é checkbox, aqui eu vou colocar rádio. E vou apenas definir aqui uma largura de 10%. Para que ele fique ali mais juntinho. Você pode, claro, testar aí outras propriedades. Descendo aqui nós temos ali os nossos botões. Perceba que eles pegaram aqui o tipo de input, né? Ficou aqui grandão, por quê? Porque nós utilizamos ali a seleção para todos eles. Então nossos botões, ele não tem um estilo só para eles. Então ele também é do tipo input, então aplicou ali. Apenas o do meio, né, que é um button, que não pegou o estilo. Então eu posso pegar aqui também
esses dois aqui. Então, Ctrl V aqui. Aqui eu coloco do tipo Submit. Aqui eu coloco do tipo Reset e coloco Widget Auto. Ctrl S para salvar. E perceba que ele diminuiu ali o tamanho, né, da largura automática. Claro, você pode atribuir aí outras características. Bom, nos nossos botões aqui, deixa eu subir aqui, descer, tá bacana. Nos nossos botões, no nosso botão, né, ali, e nos nossos botões, vamos aplicar, chega aqui no nosso formulário, nós vamos aplicar a classe botão referente a cada uma. Então, neste primeiro aqui, vou chamar a classe botão, botão verde, né, e botão médio. Você pode colocar aí, perceba que foi aplicado ali. Então, você pode colocar a mesma classe em todas ou outras, né, conforme aí você criou. Esse botão aqui, coloquei a classe. E no reset, copiei uma a mais, coloquei duas vezes ali, né? Paguei aqui, salvei e aplicou ali. E no último basta colar aqui, para salvar e tá aí. Bom, nada que a gente já não tenha feito, né, aprendido, utilização do formulário, tá? Mas o importante aqui é que eu quero mostrar duas coisas aqui. Deixa eu fechar nosso HTML ali, pattern. Voltando aqui, perceba que no nosso HTML aqui, deixa eu executar nosso projeto para você ver aqui. Executei ali, ele está me abrindo aqui a nossa página inicial. Então perceba que o nosso ícone sumiu aqui, tá? Ele pegou algumas características que nós utilizamos de forma padrão, né, no nosso estilo aqui, nosso formulário, tá? Não se preocupe com isso, mas nós vamos ajustar e corrigir aí o nosso site na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.